O Lula concedeu uma entrevista sensacional. Não foi uma entrevista, foi um pronunciamento, um discurso. E ele estava simplesmente revoltado. E tá certo, Lula. Tem que estar revoltado porque há um embate muito forte em curso hoje no Brasil. O Lula chamou os caras que o criticam de cretinos e tem que falar mesmo. Ah, porque aumentou o dólar havia aumentado antes da minha entrevista no UOL há muito tempo. Tem que botar o dedo na cara e falar. Aí agora tem aliado do Lula falar não, porque isso vai provocar embates com o Congresso, um monte de gente covarde no governo. Eu falo pra vocês, equipe ministerial é fraca. Por isso que o Lula tá tão revoltado. Algumas coisas tem que tomar cuidado com o que tem que falar. Só que precisa se revoltar, precisa se posicionar. Fazendo assim, até o presidente do Banco Central ficou com medo. Não, eu não prometi nada pro Tarcísio. Mas o que você acha dessa revolta do Lula? Você gosta quando ele fala? E o que você acha dessa equipe ministerial? Você curtiu o Lula revoltar? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Essa fala do Lula aconteceu em um discurso, não foi bem uma entrevista. Porque falaram que o Lula tem que falar mais, se apresentar mais para a população. E ele foi lá e falou. Porque ele estava revoltado. Ele concedeu uma entrevista exclusiva pro UOL. E ele falou algumas coisas ali. Foi criticado pelo aquele Josias de Souza. Aquele Josias de Souza, ele traz alguns furos de notícias e algumas boas análises assim pontuais, mas muito raramente. O que ele tem de má vontade com o governo e de entendimento político dele, zero. Aí falaram, ah, o Lula falou, ai, a respeito de corte de gasto e o dólar subiu. E o Lula botou o dedo na cara e falou assim, ó, tem uns cretinos aí que falaram que foi por minha fala que o dólar subiu. O dólar havia subido 15 minutos antes da minha entrevista ao UOL. Os caras querem apostar em especulação e ficam jogando a culpa em mim. Faça-me um favor. Faça-me um favor. E outra, e isso é importante essa posição do Lula, eu não vou cortar benefício social. Não vai haver corte de gasto em cima da população pobre. O pobre não vai arcar com os custos do país. E o Lula tá certo, porque desde o início de Lula 3, a gente fala aqui no canal, o objetivo de Lula é reduzir a desigualdade social. E como vai fazer isso? Com progressividade tributária. O primeiro ano de governo foi tranquilo, porque era a aprovação da reforma tributária. E a gente sabia que o pau mesmo, o conflito, ia acontecer a partir do segundo, quando começaria a mexer na tributação da população mais rica. É óbvio que iria desgastar a Faria Lima e taxar os ricos fazendo progressividade tributária. Só que o governo Lula, ele é boicotado porque todo mundo sabe, todo mundo tá vendo que Lula é o favorito para 2023. Pesquisa no Datafolha mostrou. A aprovação do Lula, a aprovação tá baixa do Lula. Nossa, a aprovação é a segunda maior aprovação de todos os presidentes para o período, atrás somente de Dilma 1 e Lula 2. E o Lula falou, o que a gente entregou nesse ano? A gente não entregou nada. A gente não entregou nada no segundo ano de governo até agora. Então nós temos que começar a entregar. Ele mesmo sabe. Porque a reforma tributária já teve, de fato, o impacto à população de baixa renda? Não. Não houve. Mas os resultados começaram. Só um pouquinho de política mais à esquerda. Aumento do emprego. Inflação controlada. Aumento de renda, aumento do consumo. Pronto. Só que, o Lula gasta muito, porque se começar a permitir o verdadeiro embate econômico, a verdadeira discussão econômica, ninguém segura o Lula, ninguém segura o governo de esquerda. A Faria Lima tá desesperadíssima, que é o mercado, né? Agora estão, em vez de chamar mercado, estão chamando de Faria Lima. Porque o que quer a Faria Lima? Pagar menos imposto, óbvio, todo mundo quer, e ganhar com juros. Porque a Faria Lima, ela vive no mundo paralelo. A Faria Lima não precisa de vender chave de carro, celular, serviço, não precisa. A Faria Lima não trabalha com vendas, a Faria Lima trabalha com a especulação financeira. Então, se o PIB cresceu, eles ganham. Se o PIB cai, eles também ganham. Porque eles ganham na alta e na baixa, eles vivem no mundo paralelo. É assim que funciona a Faria Lima. Eles vivem do rentismo. E é um tipo de rentismo que a gente não consegue nem mensurar ou ter ideia de tão abstrato que é. E explicar isso num vídeo foge do propósito. Mas eles pressionam o Lula para reduzir os gastos públicos. Porque eles querem que fique tudo para ele. E querem boicotar essa política de progressividade tributária. Óbvio. Esse é o plano. Esse é o boicote. Aí vem aliado de Lula, segundo Ricardo Blá, preocupado. Ah não, porque o Lula está falando demais. Falaram que o Lula tinha que falar para se posicionar. Marcou um monte de entrevista coletiva. Fora o quebra-queixo.
Aí agora, ai não, Lula, você não pode falar isso porque você deixa o mercado revoltado e aí a gente vai ter problema no Congresso. Covardes! Um bando de covarde. Só tem ministro covarde nesse ministério do Lula, com exceção de alguns. Haddad, Alckmin, Simone Tebet. Os três carregam o governo nas costas junto com o Lula. O Lula ele tem que bater o escanteio e cabecear e depois voltar pro gol. Porque a equipe política é fraca, um monte de gente com nádegas moles tem medo de falar. É claro que algumas coisas tem que tomar cuidado, alguns posicionamentos têm que ser comedidos. Mas tem que falar, tem que se posicionar. Cadê o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, para se posicionar a respeito da PEC? Ou melhor, da decisão do Supremo Tribunal Federal? Onde tá? Um monte de bolsonarista propagando, não é desinformação, deseducação, porque não educa sobre o problema, sobre o verdadeiro problema que é com relação à população negra de baixa renda. Cadê o ministro dos Direitos Humanos para falar? Não aparece. Cadê o Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais? Para evitar esse conflito. Não tem. Cadê o Guimarães, que é o Batoré da Câmara dos Deputados? Não aparece. E o Rui Costa? Fraco. Paulo Pimenta, nem vou falar do Pimenta. Camilo Santana, que era o governador do Ceará. O cara não consegue resolver o problema de greve. Tem que ir lá o Lula resolver. A equipe é fraca, não tem jeito. Aí o Lula não pode falar, claro, porque aí o Lula fala, não querem ter um embate para não ter desgaste, porque os caras não querem trabalhar. Essa é a verdade. Os caras não querem trabalhar. Não querem se posicionar. Querem jogar tudo nas costas do Lula. É uma vergonha, é uma vergonha. E agora eu quero ver o que vai acontecer com o embate a respeito do Gabriel Galípolo. Porque o Lula vai indicar o Gabriel Galípolo, ao que tudo indica, para ser presidente do Banco Central. Agora, em 2025, sai o Roberto Campos Neto, que é um tumor dentro do governo, porque esse cara boicota o governo Lula. Porque o governo Lula é baseado em consumo. O Lula acredita que a economia ela é puxada pelo consumo. Porque se você consome mais, os empresários eles vão ter que investir na sua produção e fica muito mais rentável investir na venda de celular, na venda, sei lá, de caneta Bic, do que deixar o dinheiro parado no rentismo. Só que para que haja consumo é necessário que a taxa de juros esteja baixa. Só que o Roberto Campos Neto mantém a taxa de juros alta. Então ele boicota o governo. Só que ele atende os interesses da Faria Lima. E o Lula vai trocar em 2025 por um outro que é o Gabriel Galípolo, que já tá lá no Banco Central. Só que vai ter um embate com o Senado, por conta do Galípolo. E é claro que a Faria Lima não quer, e os neoliberais não querem que Lula indique o seu ministro do Banco Central, porque ele vai poder fazer política monetária. Esse é o grande lance que está em voga agora. Porque existe um embate que os ministros do Lula precisam colocar, principalmente os ministros da ala social, que é o embate entre a população e o capital. Porque a Faria Lima não quer que o governo gaste com a política pública, com o desenvolvimento social. Só que a população brasileira precisa disso. Porque a camada mais alta da população é 1 ou 2. Você, tá todo mundo sendo afetado pelo desastre do Rio Grande do Sul. Porque o Eduardo Leite, o governador incompetente, o que ele fez? Negligenciou os alertas, negligenciou os investimentos em infraestrutura. Nós tínhamos outra prioridade, nossa prioridade é prioridade fiscal. O Estado teve um desastre imenso. Milhões de pessoas foram afetadas, fora o impacto indireto. Porque você e eu, a gente pode não morar no Rio Grande do Sul, talvez você more, mas eu não moro. Só que vai aumentar o preço do arroz, vai ter inflação de alimentos, o governo teve que destinar dinheiro pra lá. Por quê? Por conta de uma política neoliberal burra, estúpida. Isso afeta todo mundo. Esse é o conflito. E o conflito, quando começa a ser colocado, o pessoal neoliberal, que tá em menor número, se arrega, fica com medo, igual o Roberto Campos Neto. Por que ele não banca o que ele falou? Porque teve o jantar lá com o Tarcísio de Freitas, o Roberto Campos Neto se ofereceu, segundo a Folha de São Paulo, para ser ministro da Fazenda do Tarcísio. Aí quando apertou, quando começaram a chamá-lo de sabotador, não, eu não falei, não me posicionei, eu sou só amigo do Tarcísio. Outro covarde, por que ele não assume o que fala? Tem medo, né? Tem medo. Na hora de fazer a barbinha dele, porque não tem barba, né? O Roberto Campos Neto é todo desbarbeado. Todo desbarbeadinho. Mas na hora de assumir o que falou, por que não assume? Qual que é o problema? Porque tem medo de perder? O Banco Central, ele não falou que ele tá perdendo dinheiro como presidente do Banco Central, que ia ganhar mais na iniciativa privada? Então sai! Vai ganhar mais na iniciativa privada. Que liberal que é você? Olha, me enche o saco isso.